Os povos da floresta de todo o Brasil e os ambientalistas estão preocupadíssimos nesse momento porque foi aprovada um regime de urgência para a votação do PL 490, que é o PL do marco temporal, que pode ser votado na Câmara dos Deputados a qualquer momento. O projeto de lei transfere do Executivo para o Legislativo o poder de demarcar terras indígenas. Isso é muito grave, porque o povo brasileiro, de modo geral, tem muito apreço pelos povos indígenas. E esse sentimento se reflete na postura simpática de vários dos nossos governantes, incluindo aí, com certo destaque, o presidente Lula, que se vê nessa foto junto da Índia Tuíra, né? Uma grande simpatia pelos nossos presidentes, por muitos de nossos presidentes, pela causa indígena. Por outro lado, o legislativo é muito dominado pelo agronegócio, porque ele tem uma influência muito grande das elites locais que são ligadas ao agro. Ou seja, essa transferência do poder de demarcação do executivo para o legislativo decreta praticamente o fim das demarcações das terras indígenas. Além disso, o PL 490 incorpora a tese do marco temporal. O que é isso? É uma deturpação completa da Constituição de 1988, que fantasiosamente interpreta que só tem direito à demarcação de uma terra o povo que esteja comprovadamente ocupando aquela terra em 5 de outubro de 88, quando foi promulgada a nossa Constituição Cidadã. O marco temporal não é uma complementação, um esclarecimento, uma especificação pormenorizada da Constituição de 1988. Ele não pode ser interpretado de forma alguma desse modo, porque os povos indígenas tiveram uma imensa participação na formulação daquela carta, e é por isso que os indígenas são grandes defensores da Constituição. Eles carregam a Constituição para cima e para baixo. Então a ideia do marco temporal significa rasgar a Constituição de 1988. Olha como a ideia é maluca. A ideia é que teriam direito à terra aqueles indígenas que já estivessem sobre ela em 1988. Agora, os constituintes tinham consciência de que a redação daquela carta, naquele momento, no fim da década de 80, era fundamental porque estávamos saindo de um longo período sombrio de ditadura militar. E hoje sabe-se que as maiores vítimas da ditadura militar, em termos numéricos, foram os povos indígenas. Então eles foram massacrados, perseguidos, bombardeados pelo exército, atacados de toda forma ao longo do período militar. Então vários deles foram expulsos de suas terras, de forma que não faz o menor sentido imaginar que depois de tanta perseguição, de tantos ataques, apenas aqueles que conseguiram sobreviver em cima do seu território teriam direito à demarcação de terra indígena. Nunca que o Dr. Ulisses aceitaria uma coisa dessa, né? Nunca que os nossos constituintes, que fizeram uma Constituição tão moderna, tão avançada para o nosso país, aceitariam uma interpretação dessa. Agora, quem tem interesse nisso? Quem tem interesse nisso são aqueles mesmos grupos ligados aos que se beneficiaram pelo processo da ditadura. Muita gente se aproveitou daquele momento de abertura de grandes estradas na Amazônia, como a rodovia Transamazônica, a BR-163, a expansão de fazendas ali pelo Mato Grosso. Isso tudo aconteceu na época da ditadura. Então essas pessoas querem rasgar a Constituição de 88. Eles odeiam a Constituição de 88 porque ela traz uma reparação, né, de injustiças históricas para vários setores do nosso país, com destaque para os povos indígenas.
Agora muita gente pode pensar, não, mas para aí, se tudo no Brasil já foi terra indígena, se a gente só tinha os povos indígenas aqui em 1500, então o Brasil inteiro vai virar terra indígena? Claro que não. Não é assim que acontece, mesmo porque boa parte dos povos a maior parte dos povos que ocupavam o nosso território foram aniquilados, foram exterminados. Mas você também não vai sair entregando à torta direita para os seus descendentes qualquer pedaço de terra que haja alguma evidência de que teve uma ocupação indígena pretérita. Não é assim que funciona. O projeto de demarcação de terras indígenas é muito rigoroso, atende a uma série de princípios e dificilmente uma terra que não tem nenhum processo de demarcação, que não existe nenhuma discussão acerca de sua demarcação, vai ser incluída futuramente como terra indígena. Geralmente são áreas de litígio, áreas já discutidas, e também nenhuma terra é tomada de alguém no processo de demarcação. O que acontece é que você tem indenizações substanciais. Então esse é um processo longamente negociado. Cada demarcação de terra indígena é longamente negociada com a sociedade. Então você achar que se o marco temporal não for aprovado, de uma hora para outra o seu apartamento no centro de São Paulo vai virar uma terra indígena, o seu sítio em Atibaia vai virar uma terra indígena, isso é um delírio. Tá? Os indígenas não têm nem essa sanha, nem essa capacidade de expansão. O que acontece é o agro. O agro sim, o agro é que está dominando tudo, crescendo e destruindo tudo. E quando a gente demarca uma terra indígena, é importante dizer que a gente não está dando essa terra para povo nenhum. A gente está entregando o usufruto de uma terra para um povo que tem uma capacidade de cuidar dessa terra que é impressionante. Se você for comparar o estado de preservação ambiental das áreas dentro e fora das terras indígenas, você fica impressionado. Fora da terra indígena, devastação completa, mata derrubada, solo erodido, contaminado por agrotóxicos, os rios todos destruídos pelo garimpo, e só o que está sobrando hoje em dia na Amazônia, em boa parte do país, são terras indígenas, unidades de conservação, parques nacionais, e ali os últimos com uma dificuldade de gerência muito grande. Então, a nossa grande esperança para a preservação ambiental do país, a nossa grande esperança para a sobrevivência do nosso povo, né, num ambiente minimamente saudável, está nas terras indígenas. E é por isso que a gente tem que dizer não ao marco temporal, porque a gente precisa da ajuda dos povos indígenas para preservar alguma natureza no Brasil. Isso não é insegurança jurídica, muito pelo contrário.